Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade a mais um módulo do curso de Fluidos de Perfuração 2025, ofertado pelo LAPET, em parceria com o CEDIS e a UFRN. Esse módulo que eu vou trazer para vocês agora é o módulo de fluidos não aquosos. Então a gente vai compreender quais são as características principais desses fluidos não aquosos, como um sistema de multicomponentes. Então a gente vai compreender os conceitos, alguns conceitos preliminares que estão associados a esses fluidos não aquosos, até nós chegarmos a uma definição, certo? Nesse slide aqui, dos próximos slides, na verdade, eu estruturei uma sequência, que eu considero uma sequência lógica, de como a gente constrói essa definição de um fluido de perfuração não aquoso. Então a gente precisa relembrar, precisa pontuar alguns conceitos preliminares que são fundamentais para o entendimento geral de um fluido de perfuração não aquoso. E que conceitos são esses? Inicialmente, nós compreendermos o que é um sistema disperso, o que é uma dispersão, o que é um sistema coloidal, como a gente conceitua uma fase dispersante e uma fase dispersa, o que a gente considera como um coloide, um sistema coloidal. Então é importante que a gente tenha esses conceitos em mente, que tenha esses conceitos bem amarrados para a compreensão de alguns pontos que são bastante peculiares de fluidos de perfuração não aquosos. Vamos entender também o histórico, o histórico de conceitos da evolução desses fluidos não aquosos, partindo lá desde a utilização de óleo cru, passando por diesel e outros tipos de fluidos que foram utilizados, diferentemente de fluidos aquosos que vocês viram em um módulo anterior. As funções dos fluidos de perfuração, aí a gente vai relembrar aquelas funções mais gerais de um fluido de perfuração e enumerar, listar aquelas funções que são específicas dos fluidos não aquosos, que só os fluidos não aquosos conseguem desempenhar. Vamos compreender o que são esses fluidos não aquosos, certo? Também chamados anteriormente de fluidos base óleo, que é uma denominação ainda muito utilizada, principalmente em campo, mas a denominação correta são fluidos não aquosos. Alguns conceitos importantes para a gente compreender determinados fenômenos, determinados comportamentos, tensão superficial, ângulo de contato, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Fundamentos das emoções, por que é importante que a gente estude essa parte de emoção? Porque nosso fluido não aquoso é uma emoção. Então, a gente compreender quais são os tipos de emoções, quais são os agentes emulsificantes que a gente pode utilizar, as características de uma emoção, o que é que a gente tem em uma emoção que contribui para o aumento de estabilidade, o que é que a gente tem de possível interferente que diminui essa estabilidade dessa emoção. Então, tudo isso é importante que a gente tenha um nível de compreensão razoável, certo? Para a gente ter aí sucesso nesse módulo. E a gente vai também conceituar os diferentes componentes de um fluido de perfuração não aquoso. Desde a sua base orgânica, que a gente vai ver que podem ser bases orgânicas diferentes, que é a fase contínua, água doce ou salmoura, que aí eu já tenho uma fase dispersa, certo? Emulsificante, cal viva, controladores de filtrado, viscosificantes e gelificantes, agentes óleo-molhante, dispersantes e densificantes, também chamados de adensantes. Então, todos esses componentes a gente vai detalhar individualmente. Quais são as suas principais características, quais são as variações, qual a importância de cada um, a sequência de utilização dentro de uma formulação de um fluido de perfuração não aquoso, que é extremamente importante, certo? Então, tudo isso a gente vai detalhar um pouco mais à frente. Depois a gente vai ver a questão das propriedades desses fluidos não aquosos, aí é uma questão extremamente importante. Essas 6 propriedades que eu coloquei para vocês são de fundamental importância, certo? Que a gente compreenda, que a gente tenha isso na mente, certo? Por quê?
porque são propriedades que estão diretamente relacionadas ao dia a dia, né? De uma etapa de perfuração de um poço de petróleo que utilize um fluido não aquoso. Então a gente compreender a reologia desse fluido, o que é que em um fluido não aquoso vai interferir nas propriedades geológicas, a alcalinidade desse fluido, porque ela pode ser medida, né? Apesar de ser um fluido não aquoso, a gente pode medir essa alcalinidade, certo? Filtrado, que a gente viu lá no módulo de mecanismos de filtração, as principais características. Vamos relembrar algumas coisas aqui que são particulares dos fluidos não aquosos. Lembram lá da parte de água viva? De água viva não, perdão, de água livre. A gente vai relembrar essa parte novamente, certo? Estabilidade elétrica, controle de atividade da fase aquosa e razão óleo-água, certo? São propriedades que são fundamentais para que a gente tenha um nível de compreensão bacana desse módulo. E, por fim, os problemas associados aos fluidos não aquosos, né? Que tipo de problema, quando a gente está utilizando um fluido não aquoso, a gente pode se deparar, né? Numa situação real, numa situação de campo. Solubilidade de gás, sólidos molhados por água ou molháveis por água, gás sulfídrico, perda de circulação, que a gente falou lá um pouco no módulo de mecanismos de filtração, cimentação em ambiente de fluidos não aquosos. Então, todos esses problemas a gente vai apresentar, né, trazer uma apresentação do porquê que eles acontecem e o que a gente faz para mitigar, minimizar, abrandar esses problemas, certo? Então, tudo isso a gente vai ver ao longo dessas 4 aulas de fluidos aquosos e espero que vocês aproveitem, certo? Então, de início, é importante que a gente compreenda, né, de forma preliminar, alguns conceitos. Dentre eles, o que é uma dispersão. O que é um sistema disperso, né? Toda vez que a gente tem um soluto que ele está contido em um solvente, né? A gente tem uma mistura, né? A gente tem uma mistura. Esse soluto, ele pode ser sólido, líquido ou gasoso. Então, quando a gente tem um soluto que está espalhado de maneira uniforme em uma mistura, a gente tem uma característica de uma dispersão, né? Mas esse soluto, para essa dispersão, esse soluto ele pode ser solúvel ou não solúvel. E a gente vai ter uma dispersão. De uma forma mais ampla, essa característica, né, esse conceito de dispersão, ele pode ser associado à distribuição uniforme de uma fase. Então a gente tira essa ideia um pouquinho de que esse soluto ele pode ser o que? Apenas sólido, né, no sistema de dispersão. Ele pode ser líquido ou gasoso. Então a gente tem a ideia de que ele está distribuindo de uma maneira uniforme em uma fase, né? Em um meio dispersante. Então a gente pode ter uma fase contínua, que é o meio de dispersão, e uma fase descontínua, que é aquela fase que está dispersa, que está espalhada, distribuída uniformemente naquele sistema, certo? Então, esse é o conceito de dispersão ou de sistemas dispersos. Além desses conceitos de sistemas dispersos, a gente tem o conceito também de soluções. Então, a solução é um sistema que as partículas dispersas se caracterizam por possuírem dimensões de moléculas ou íons. Então, agora nessa parte de soluções, a gente tem o que? Uma característica muito importante, que é a característica de ser uma mistura homogênea. Então, para que eu tenha uma solução, relembrando lá até o ensino médio, né? Solução, soluto mais solvente. Então, a gente tem um soluto que ele está completamente dissolvido em um solvente. Aí esse soluto, para ser dissolvido em um solvente, ele tem que ter essas dimensões de moléculas ou íons. Então a gente consegue ter esse processo de dissolução, de solubilização, para que a gente tenha essa característica de uma solução. Já as suspensões, elas se caracterizam por serem sistemas heterogêneos, soluções homogêneos, suspensões heterogêneas. Então, as suspensões são sistemas heterogêneos de elevada instabilidade física. Por que instabilidade física? Porque elas podem separar fase rapidamente, né? Na verdade, ela já é um sistema heterogêneo, já tem fases separadas. Mas uma das fases ela pode o quê?
precipitar ali, ela pode sedimentar rapidamente, certo? E essas fases elas podem ser separadas de uma maneira espontânea. Então a gente tem aí o conceito de suspensão. Por que isso é importante que a gente compreenda, que a gente analise? O que é uma dispersão? O que é uma solução? O que é uma suspensão? Porque dentro do conceito de fluidos não aquosos, a gente tem todas essas características ali pontuadas, certo? Porque, como vocês já devem ter visto e percebido, quando a gente fala de fluido de perfuração, a gente está falando de um sistema complexo, né? Não é um sistema de fácil análise, né? Um sistema que eu digo aqui, opa, eu tenho aqui uma solução. Não. Eu posso pontuar uma determinada característica daquele fluido, daquela formulação, como uma solução, mas eu posso também analisar como, de uma maneira mais geral, como uma suspensão. E realmente o fluido de perfuração é uma suspensão. Mas para determinadas análises, a gente precisa compreender o que? O que é um conceito de uma solução, porque determinados comportamentos só vão ser explicados se a gente entender o que é a solução. Então, dentro do sistema macroscópico, pontualmente a gente pode ter ali uma análise de uma solução, certo? E as dispersões coloidais? Aí a gente tem o que? Uma parte intermediária ali. A gente não tem nenhuma solução e a gente não tem uma suspensão. Então, de uma forma intermediária, né, um sistema ali no meio entre a solução e a suspensão, a gente tem as dispersões coloidais. Então, de uma maneira geral, o que a gente tem? Uma classificação geral, né? Dispersão, uma fase que está distribuída homogeneamente em uma outra fase. Aí a gente, dentro dessa dispersão, a gente tem as soluções, as dispersões coloidais e as suspensões. Isso se a gente estiver analisando o tamanho desse soluto, certo? Então, essas dispersões coloidais, ou também são chamados de sistemas coloidais, eles vão ter comportamento ou propriedades, né, distintas, tanto dos sistemas com dimensões moleculares, que são aqueles sistemas que a gente já conceitou como solução, como dos sistemas macroscópicos, que a gente já conceituou como uma suspensão. E a principal maneira que a gente tem de classificar essas dispersões coloidais é quanto ao estado físico das fases contínuas e descontínuas, certo? Então, aqui nessa tabela, a gente tem uma classificação dessas dispersões coloidais. Aí eu destaco para vocês esse tipo de dispersão coloidal que a gente vai utilizar bastante nesse módulo. Fase dispersa líquido e fase dispersante líquido. Percebem aí no slide? Aqui, estou destacando com o cursor. E também está destacado no slide em negrito. Fase dispersa líquido, fase dispersante líquido também. Que tipo de sistema coloidal a gente tem? Uma emulsão. Nesse caso aqui, como exemplo, a gente colocou óleo mais água ou leite, né? Mas aí dentro do nosso módulo a gente tem o quê? Um fluido de perfuração não aquoso. Então, o fluido de perfuração não aquoso, tipicamente, ele é uma emulsão. Então, a gente tem conceitos do quê? De uma dispersão coloidal. Então, de uma maneira geral, a gente pode ter conceitos de uma suspensão em um fluido não aquoso, porque a gente tem ali a adição de, de solutos, de sólidos, que por ação da gravidade podem sedimentar, no caso, por exemplo, da baritina. A gente pode ter a compreensão de uma análise de uma solução, porque a gente utiliza soluções saturadas de salmouras para ser uma fase descontínua desse fluido. E a gente pode ter análise de uma dispersão coloidal, porque o próprio sistema é uma emulsão. Percebe a complexidade dessa análise? Eu tenho que pegar três conceitos de dispersões: soluções, colóides, dispersões coloidais e suspensões, para que eu possa analisar individualmente alguns comportamentos, certo? Por isso que a análise dos fluidos de perfuração ela é tão charmosa, né? Ela é tão boa de se investigar, é desafiadora, porque não é uma análise simples, direta, é uma análise complexa, análise que a gente precisa enumerar
diferentes conceitos e diferentes possibilidades, né, de análise. E se a gente mexer um tiquinho nessa composição, um interferente ali, uma contaminação, a gente já muda completamente os comportamentos, né, o que a gente esperava que acontecesse nesse fluido. Mas aí, com calma, né, tendo esses conceitos preliminares bem amarrados, fica fácil, não fácil, né, mas diminui um pouco o trabalho de fazermos essas análises que são necessárias. Então, quando a gente tem aí os diferentes tipos de dispersão, né, as dispersões coloidais e as suspensões, a gente separa esses tipos de dispersão de acordo com, principalmente com o tamanho das partículas. Então, nas soluções a gente tem um tamanho menor do que nas dispersões coloidais e, consequentemente, as dispersões coloidais têm um tamanho menor de partículas, né, que estão dispersas, do que as suspensões, certo? A gente tem essa informação tanto na tabela como nessa imagem aqui abaixo, ó, as soluções. Tamanho de partícula que está dispersa, ó, sendo bem menor do que das soluções coloidais e, consequentemente, as dispersões coloidais, né, ou soluções coloidais com o tamanho de partícula menor do que nas suspensões. Então, a gente pode fazer essa diferenciação. De acordo com a visibilidade, a gente também pode diferenciar. Por quê? Numa solução, a gente não consegue compreender visualmente, né, identificar visualmente a dispersão de um soluto ali presente no meio contínuo, né? Então não é visível a olho nu nem ao microscópio óptico. Já nas dispersões coloidais, também não vai ser visível a olho nu, mas já vai ser visível a nível microscópico. E nas suspensões a gente consegue visualizar o sólido ali, se está bem disperso no meio ou não, né? Se aquela suspensão, se ela está que é um meio, né, instável, mas pelo menos se está bem disperso ou não naquele meio, ok? Então, compreendido essa parte de dispersões, né, que a gente viu soluções, suspensões coloidais ou coloides, ou dispersões coloidais e suspensões, certo? Da maneira geral. Aí a gente pula para a questão das emulsões, que é um dos tipos de dispersão coloidal, né? Que a gente viu anteriormente. Então, nas emulsões, o que é que a gente deve compreender inicialmente? Que existe a possibilidade de dois tipos de emulsão. Isso é simples. Ou a gente vai ter uma emulsão direta, que é óleo em água, que a gente representa, né, por essa siglazinha aqui, ó, O/A, dispersão de óleo em água, ou uma emulsão inversa, que aí a gente tem o quê? Uma emulsão de água em óleo, ou uma fase aquosa em um meio não aquoso, certo? Que a gente denomina, né, pode denominar como óleo, ou A/O, que muitas vezes a gente vai utilizar, né, W/O, né, porque vem de inglês o water, né? Então a gente vai ter essa compreensão. E a gente vai ver que a gente vai dar uma atenção especial a esse tipo de emulsão aqui, a emulsão do tipo inversa. Porque essa emulsão do tipo inversa, né, com essa característica aqui, ó, de uma fase aquosa que está emulsionada numa fase oleosa, ela é predominante nos fluidos não aquosos, certo? Então, para a formação dessa micela, que a micela eu estou analisando pontualmente aquela gotícula que está dispersa no meio, né? Eu tenho lá a minha dispersão coloidal, vamos amarrar os conceitos agora. Eu tenho minha dispersão coloidal, né? Que é uma emulsão, então tem um sistema. Pontualmente, cada gotícula de fase aquosa ou de fase descontínua que está ali bem distribuída no meio, né, de uma forma homogênea, para que eu tenha uma dispersão, eu chamo de micela. Então, quem faz essa compatibilização entre um meio aquoso, que é um meio polar, né, e o meio não aquoso, que é um meio apolar? Uma substância de característica de um tensoativo. Então, a gente vai utilizar emulsificantes para a gente fazer esse processo de micelização e de emulsificação, né? Se a gente compreender de uma maneira mais geral. Então é importante que a gente compreenda
nesse ponto agora, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais à frente, que existem dois tipos de emulsão: óleo em água, também chamados de emulsões diretas, e água em óleo, também chamadas de emulsões inversas. Beleza? Ângulo de contato. Eita, aí a gente entra numa partezinha que relembra aí um pouco de físico-química, né? Físico-química de superfície, né? Então, quando a gente tem essa questão de diferentes fases, a gente pode ter o que a gente chama de molhabilidade. E essa molhabilidade, ela vai ser explicada se a gente compreender bem o que é esse ângulo de contato, certo? Então vamos lá, vamos por partes. Quando uma pequena quantidade de líquido é colocada sobre a superfície de um sólido, pode acontecer dois fenômenos. Que fenômenos são esses? Ou o líquido ele vai se espalhar sobre a superfície, né? Sobre a superfície, ou ele vai formar um corpo mais ou menos esférico. Então a gente pode ter essas duas características, ó. Aqui à direita é o líquido que está se espalhando sobre a superfície, né? Então indica que ele tem uma interação maior com a área ali superficial, e um líquido que ele está formando um corpo mais ou menos esférico. Então indica que ele não está tendo um contato, uma interação muito boa com a superfície. Então, quando a gente tem esses diferentes comportamentos, ou do espalhamento, ou da formação de um corpo esférico, a gente tem a questão de uma análise sobre as forças interfaciais, que estão associadas às forças intermoleculares daquele líquido. Aí, forças intermoleculares são interações intermoleculares, né? E também das forças adesivas na interface líquido e sólido. Então, quando a gente analisa a formação, né, a formação ou desse corpo esférico ou do espalhamento, a gente deve analisar que tipo de líquido a gente está colocando sobre a superfície. Será que é um líquido que ele tem forças intermoleculares ou interações intermoleculares fortes o suficiente para gerar um comportamento como esse daqui, de uma formação de um corpo mais ou menos esférico, ou ele vai ter interações fracas e ele vai tender o quê? A se espalhar pela superfície. E com relação às forças adesivas, será que vai ter forças adesivas, né, nessa interface sólido-líquido suficientes para a formação do espalhamento ou para a formação de um corpo mais ou menos esférico? Aí que a gente teria a tendência de de, de termos forças menos adesivas. Então, essa análise vai depender da natureza do líquido que está sendo colocado naquela superfície e da própria superfície em si. Quando é que a gente aplica esses conceitos, professor, que a gente está analisando aí? Na questão da molhabilidade, por exemplo, de um sólido, né? De um sólido mineral, por exemplo, a baritina, que tem uma natureza inorgânica com óleo. Vocês acham que um sólido como a baritina, né, ou barita, né, que é um adensante, ele vai ser molhável por óleo, por uma fase oleosa, ele tendo natureza inorgânica? Não. Então, essas forças adesivas ali, né, essas forças que estariam sendo estabelecidas pelo contato entre a barita e a fase oleosa, elas seriam prejudicadas. Então a gente não teria esse espalhamento da fase oleosa na baritina. Aí a gente teria problemas, por exemplo, de aglomeração. Então a gente não conseguiria, né, no preparo de um fluido não aquoso, preparar um fluido com essas partículas, né, de baritina bem dispersas no meio. Porque aí a gente entra no conceito de suspensão, né? Baritina no sólido, suspensa no meio. Então a gente não conseguiria ter essa distribuição homogênea. Então a gente tem que fazer o quê? Fazer uma modificação na área superficial dessa baritina para torná-la molhável à fase oleosa, que é o meio contínuo, né? Se a gente considerar uma emulsão inversa. Então, a gente tem aí, dentro dessa análise, esses conceitos, né, de molhabilidade que estão associados a essa análise, ou de espalhamento, ou de formação de um corpo mais ou menos esférico, que a gente conceitua como ângulo de contato. Então, esse ângulo de contato, né,
esse ângulo de contato que a gente deve analisar para que a gente compreenda essa questão de molhabilidade de determinadas superfícies, ele é importante que a gente analise. A gente não faz essas medições de ângulo de contato, né, durante as práticas de fluidos de perfuração, mas é importante que a gente compreenda. Por quê? Porque a gente toma medidas, toma decisões dentro da formulação de fluidos de perfuração para tornar sólidos que são preferencialmente molháveis por água para serem molháveis por óleo. Então, tudo isso a gente analisa por esse conceito de ângulo de contato, que está associado à molhabilidade, que está associado a essa capacidade ou de espalhamento ou de uma formação de um corpo esférico. Então, quando eu tenho uma formação de um corpo esférico, eu tenho um cenário de um líquido que não molha um sólido, né? Então, o ângulo de contato aqui, ó, é um ângulo de contato alto. Quando eu tenho um ângulo de contato baixo, então eu tenho um cenário de que aquele líquido ele molha completamente sólido. Então tem um cenário adequado, né? Adequado. Por exemplo, se eu estiver analisando a dispersão de uma baritina em um meio não aquoso, então preciso que essa molhabilidade ela seja favorecida, né? Então eu tenho que fazer, né? Tenho que traçar alguma estratégia que eu torne esse sólido molhável por óleo. Então eu tenho que diminuir esse ângulo de contato, aumentando a molhabilidade, certo? Então, em resumo, quanto maior o ângulo de contato, mais a superfície repele o líquido e, portanto, menor a molhabilidade, certo? No nosso caso, o que a gente analisa principalmente nessa questão de molhabilidade? A questão dos sólidos. Sólidos molháveis por água. O que a gente faz para torná-los molháveis ao óleo? Um tratamento com um tensoativo. Então a gente modifica a característica da superfície. Porque dificilmente a gente vai ter uma modificação ali na fase contínua. Então a gente faz uma modificação superficial ali no sólido. Então, dentro da formulação de um fluido de perfuração, a gente já prevê essa possibilidade e faz uma intervenção dentro da própria formulação para tornar sólidos molháveis, preferencialmente por água, sólidos molháveis por óleo. Esses detalhes a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nas próximas aulas, certo? Mas espero que vocês tenham compreendido esses conceitos de uma maneira preliminar. Esses fluidos de perfuração, né, que vocês já viram, né, em diferentes módulos, no módulo que eu estive à frente também de mecanismos de filtração, eles desempenham funções, né? Então, basicamente, vocês estão cansados de saber disso, né? Mas é importante que a gente repita, né? A repetição, o exercício da repetição, ele fortalece, né, os conceitos. Então, quais são as funções básicas de qualquer fluido de perfuração? Limpar o fundo do poço, transportando os cascalhos gerados pela broca até a superfície, exercer pressão hidrostática sobre as formações, de modo a evitar um influxo de fluidos indesejáveis e resfriar e lubrificar a coluna de perfuração e a broca. Eu não estou nem falando aqui de filtração, né, que a gente viu no módulo anterior. Estou falando mais de uma maneira mais geral dessas funções dos fluidos de perfuração. E que essas funções, né, que estão associadas a propriedades de fluidos de perfuração, o que é importante? Que a gente compreenda que essas propriedades elas possam ser alteradas. Então, eu devo ter uma formulação de um fluido de perfuração que, quando necessário, quando for de interesse, quando for da necessidade operacional, eu possa fazer uma intervenção. Eu possa modificar ali as propriedades. Eu quero modificar essa propriedade reológica aqui porque vai favorecer a limpeza de um poço. Opa, vou fazer essa intervenção. Eu quero aumentar a pressão hidrostática desse fluido de perfuração, né? Então, devo mexer o quê? Na densidade, né? Desse fluido. Então, eu vou adicionar o quê? Um adensante. Então, qualquer propriedade de um fluido de perfuração, para que eu tenha um fluido de perfuração viável,
eu devo ter um fluido de perfuração com propriedades que possam ser alteradas. Então, esse sistema que nós estamos analisando, que estamos estudando, ele deve ser susceptível a intervenções, certo? Intervenções rápidas, né? Que deem respostas rápidas e satisfatórias. Então, esse fluido de perfuração, ele deve apresentar as seguintes características: ser estável quimicamente. A gente não quer um fluido de perfuração que tenha alta instabilidade, porque imagina aí um cenário de um fluido instável quimicamente, o desespero que seria uma perfuração de um poço de petróleo, né? Então esse fluido ele deve ser estável quimicamente, porque esse fluido ele vai passar por situações ali, né, de variações de temperatura, variações de pressão, contato com diferentes formações, né, que tem composições químicas diferentes, contaminações ali, né, influxos da formação para o fluido que poderiam ali alterar, né, quimicamente alguma estrutura, modificar algumas propriedades. Altera, mas esse fluido deve ser estável o suficiente para suportar essas alterações e não modificar de uma forma que prejudique a operação. Estabilizar as paredes do poço de forma mecânica e quimicamente, facilitar a separação dos sólidos perfurados, os cascalhos na superfície, né? É importante que a gente faça essa separação, principalmente quando a gente utiliza as formulações de fluidos não aquosos, porque em hipótese alguma esses fluidos não aquosos eles podem ser descartados, né? Eles podem ser descartados juntamente com os cascalhos. Então, essa etapa de separação dos cascalhos do fluido é extremamente importante. A gente pode ter um fluido, o melhor fluido do mundo, mas se a gente considerar um fluido não aquoso, mas se esse fluido não aquoso ele não for facilmente removido de um cascalho, ele não vai ter uma utilização satisfatória, certo? Ele não vai ser utilizado. Manter os sólidos em suspensão quando em repouso, que é a questão de tixotropia, né? Não causar danos às rochas produtoras, porque a gente não quer, em hipótese alguma, né, que a gente afete a questão da porosidade e permeabilidade das formações produtoras. Aceitar qualquer tratamento físico ou químico. Coloquei-se qualquer tratamento, mas não seria qualquer tratamento, seria aceitar um tratamento necessário, né? Vamos pensar assim, aceitar um tratamento necessário para aquela determinada situação. Se eu tenho uma situação que exige um tratamento físico ou químico, que esse meu fluido ele possa ser facilmente tratado, certo? Ser bombeável, né? Apresentar baixo grau de corrosão e de abrasão em relação à coluna de perfuração e demais equipamentos de circulação, isso da maneira mais geral. Não prejudicar as informações geológicas, então que ao longo da perfuração, né, que esses cascalhos vão sendo retirados, né? Existem análises geológicas e que são feitas, né, pelos geólogos ou geofísicos também, e esse fluido ele não deve prejudicar essas interpretações, né, que são necessárias para que a gente compreenda, né, as fases que estão sendo perfuradas, principalmente naqueles poços que são os poços exploratórios, né? Possui baixa toxicidade e alta biodegradabilidade, aí é a questão extremamente peculiar dos fluidos não aquosos. Baixa toxicidade e alta biodegradabilidade, né? A gente vai ver que a escolha da fase contínua, né, está diretamente associada a esse ponto. E apresentar custo compatível com a operação, né? Porque essa questão de logística, de custos também é extremamente importante. Então, quando a gente fala dessa questão dos fluidos de perfuração não aquosos, a gente está falando de um dos tipos de fluidos de perfuração. Então, vocês já viram, né? Estão cansados de saber que existem basicamente três tipos de fluidos de perfuração, né? De uma classificação da mais geral possível, da mais simples possível. Um fluido à base de água, também chamado de fluidos aquosos. Um fluido à base de orgânicos, também chamado de fluido base óleo ou de fluidos não aquosos, que é a nomenclatura, né, digamos assim, mais
aceitável, apesar de que a questão dos fluidos base óleo é muito utilizado em campo, e os fluidos à base de gás ou ar. Então a gente tem essas três classificações. Então, dentro desses fluidos, né, desses fluidos não baseados em água, né, que não tem a fase contínua aquosa, consequentemente vai ter a fase contínua, né, não aquosa, a gente tem os fluidos sintéticos, óleo diesel e óleo mineral, certo? Que ainda é utilizado. Estava dando até uma lida em uma regulamentação na questão do IBAMA, né? O óleo mineral ele é ainda utilizado. Agora, um óleo mineral que passou por etapas de tratamento, né? Etapas de purificação. O óleo diesel, que foi muito utilizado, né? Bem no início da questão da utilização dos fluidos não aquosos, principalmente aqueles fluidos de emulsão inversa, ele já deixou de ser utilizado. Claro, pode existir um país que tem uma regulamentação ambiental mais, digamos assim, mais branda, né? Que possa ser que ele seja utilizado lá, né? Mas aqui no Brasil, o IBAMA ele bate em cima dessa questão do descarte desse tipo de fluido, do descarte dos cascalhos que tiveram contato com esses tipos de fluido. Então, se vocês colocarem, derem um Google rapidinho e colocarem lá regulamentação do IBAMA para fluidos não aquosos, vocês vão ver lá, acho que a última, eu acho que é 2018, vão ver lá os pontos associados ao descarte desse tipo de fluido, à utilização, ao descarte desse tipo de fluido, ao descarte do cascalho que teve contato com esse fluido, certo? Então a gente vai ver que o óleo diesel ele é pontuado como uma das bases orgânicas que não podem ser mais utilizadas, certo? Mas a gente tem outras opções, né, de bases orgânicas, olefinas, parafinas, né, próprio óleo mineral, que aí a gente pode ter diferentes possibilidades de formulação desses fluidos. E esses fluidos à base de orgânicos, né, ou fluidos não aquosos, ou também chamados de fluido base óleo, a gente pode ter dois cenários. Ou vai ser uma emulsão direta, né? Aí o teor de água vai ser menor do que 10%. Ah, professor, é sempre menor que 10%? Não, é de uma maneira mais geral. Ou uma emulsão inversa. Aí eu já tenho o quê? Na minha emulsão inversa. Eu tenho a água que está emulsionada numa fase contínua, que é o óleo, que é a fase não aquosa, certo? Aí o teor de água gira aí em torno de 45%. É um valor padrão, valor fixo? Não. A gente pode ter diferentes formulações. A gente pode ter uma formulação de uma emulsão inversa, 80-20, ou seja, uma parte maior de fase não aquosa e uma parte menor de fase aquosa. Eu posso ter 70-30? Posso. Posso ter 60-40? Posso. Posso ter 55-45? Posso. Qual vai ser a escolha dessa proporção, dessa razão óleo-água? Vai ser de acordo com a necessidade que a gente tenha durante a perfuração. Então a gente vai ver que essa razão óleo-água ela é determinada quando a gente tem uma determinada necessidade. Por quê? Uma fase orgânica, dependendo do tipo de base orgânica que a gente utilize, tem um custo, né? Então, se a gente puder minimizar, digamos assim, a sua utilização, colocar ali uma proporção ali, né, de mais fase aquosa, né, que geralmente são utilizadas salmouras do que base orgânica, é bem mais vantajoso para a empresa, né? Então, essas coisinhas a gente vai analisar nos próximos módulos, certo? Espero que tenham gostado dessa aula e nos vemos na segunda aula. Tchau!